Olá, eu sou o Marco Sais, eu criei esse canal para conversar com vocês a respeito das questões envolvendo meio ambiente, direito ambiental, advocacia ambiental como um todo, sempre de uma forma muito objetiva e muito direta. Se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, para que a gente possa sempre conversar sobre essas questões. O assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Na verdade, trata-se de uma pergunta. Qual é o papel do Poder Judiciário nas questões envolvendo o meio ambiente? Muito se discute pela relevância que o Poder Judiciário tem, qual o papel dele nessas questões, né? Se ele tem um papel preponderante, qual deve ser a sua função e como ele deve julgar as questões que envolvem essas sempre importantes questões relacionadas ao meio ambiente. É importante a gente conversar nesse sentido, falando sobre a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso remonta lá ao século XVI, acabou sendo consagrado justamente na obra Espírito das Leis, de Montesquieu, quando esta questão que foi trazida desta tripartição se mostra como uma possibilidade, e a melhor possibilidade, de uma alternativa viável de garantir um governo que não fosse nem autoritário nem absolutista. Pois bem, nesta questão, a gente pode saber que no Brasil, desde a Constituição de 1891, foi adotada esse sistema dos três poderes como nosso sistema de governo. Cabe ao legislativo fazer as leis. Políticos eleitos pelo povo, representantes do povo, nas esferas diferentes de governo, os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, estes membros do Poder Legislativo criam as leis. Leis estas que vão pautar o executivo, o poder executivo na execução das mesmas e no cuidado com o bem-estar de todos os cidadãos. Resta, portanto, ao judiciário verificar se essas leis criadas pelo Poder Legislativo respeitam a Constituição, nossa lei mais importante. Se não respeitar a Constituição, elas são declaradas inconstitucionais, seja pelo controle difuso ou pelo controle concentrado de constitucionalidade, e em sendo constitucionais, cabe ao judiciário avaliar se essas normas foram devidamente seguidas para a implantação de um projeto, de uma obra, de uma atividade que utilize recursos naturais. Por isso é extremamente importante saber estas definições básicas, porque mantê-las é extremamente relevante para se manter a tripartição dos poderes de uma forma equilibrada. Nessa questão, a gente pode olhar que a nossa Constituição, ela não trata como questões antagônicas a defesa do meio ambiente e a ordem econômica e financeira. Se é verdade que o artigo 170, ele fala da ordem econômica e financeira, também é verdade que nesse artigo 170, lá no inciso 6, ele fala da necessidade de se cuidar do meio ambiente. E se é verdade que o artigo 225 trouxe um capítulo do meio ambiente para a nossa Constituição, também é verdade que lá no inciso 4º do parágrafo 1º desse artigo 225, é trazido constitucionalmente a possibilidade de realização de obras ou atividades que causem degradação ambiental, desde que feitas através de licenciamento ambiental e com preservação desse nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desta forma, está muito claro que a nossa Constituição trouxe para a nossa regra elementar, nossa regra mais importante, nossa Carta Magna, os princípios da sustentabilidade. E lembremos que a sustentabilidade é composta por 3 eixos: ambiental, social e econômico. Este tripé tem que ter equilíbrio para ser mantido. Portanto, as nossas leis, elas partem deste princípio. Fica muito claro, a gente pode olhar as nossas leis importantes, leis que tratam sobre a flora. Se é verdade que o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, criou as áreas de preservação permanente, que como regra devem ser intocadas, o mesmo Código Florestal trouxe as possibilidades em que esta defesa do meio ambiente intocado fica relativizada. Os casos de interesse, de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Da mesma forma, a Lei da Mata Atlântica. Se é verdade que, como regra, os estágios seccionais mais avançados não podem ser utilizados, está lá no artigo 11, também é verdade que tem 3 regimes jurídicos que a gente pode se utilizar das formações florestais do bioma Mata Atlântica para ter proveito econômico, mediante a compensação. Isto fica muito claro nessas 2 leis. Por isso, é extremamente importante
Respondemos o questionamento do vídeo. O papel do judiciário nas questões envolvendo o meio ambiente é, verificar se as normas que embasam, fundamentam determinada obra ou atividade que utiliza recursos naturais são constitucionais. E em sendo constitucionais, cabe ao judiciário verificar se elas foram corretamente aplicadas. Não cabe a um magistrado fazer juízo de valor se a lei é boa ou ruim, se a lei deveria ser mais ou menos protetiva, se a lei deveria permitir uma maior ou uma menor ocupação. Não cabe. Cabe a este magistrado apenas e tão somente verificar se essas normas foram devidamente e corretamente aplicadas. Não cabe a ele dizer se a norma é boa ou se é ruim, e se achar ruim não aplicar, ou se é muito boa aplicar ainda de forma diferente. Não cabe a este magistrado, por convicções pessoais ou pseudo-princípios criados pela doutrina, decidir em contrariedade com a lei, sob pena de trazer para si a famosa frase de Maquiavel, né, que é aos amigos os favores, aos inimigos a lei, que traduzindo para o nosso vídeo ficaria mais ou menos, ao que eu concordo, um pseudo-princípio ou uma interpretação favorável ao que eu discordo, os rigores da lei. Não é esse o papel. O papel é verificar a correta aplicação das normas. Dessa forma, se garante a tripartição dos poderes, o equilíbrio que essa tripartição traz, se garante segurança jurídica e, sim, se garante desenvolvimento sustentável. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, interaja comigo através aqui do YouTube, do meu Facebook, do meu Instagram, do meu LinkedIn ou do site do Sais Advogados e até o nosso próximo vídeo.